make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, galera, vamos lá, 8º ano, continuando aqui o que a gente falou na aula passada. Estamos vendo América e África. Não esqueça, quando eu falo América aqui, é mais especificamente América Latina, tá? Lembrando sempre que quando eu falo de América Latina, eu estou usando aquela regionalização entre América Latina e América Anglo-Saxônica. Sendo que a América Anglo-Saxônica é formada apenas por 2 países americanos, Estados Unidos e Canadá. E todo o restante do continente americano será latino. Pega o México da América do Norte, pega todo o conjunto de países da América Central, como Jamaica, Cuba, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Trinidad e Tobago, Panamá, e a América do Sul, que é formada por um conjunto de 12 países, né? Você tem aí Bolívia, Peru, Venezuela, Chile, Colômbia, Equador, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Lembrando que a América do Sul também é regionalizada do ponto de vista da sua distribuição geográfica. A gente tem o Brasil, que fica isolado, temos a América Andina, que é formada pelos países que formam a região da Cordilheira dos Andes. Temos a região das Guianas, que é formada pela Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana Holandesa, ou melhor, inglesa. E temos a América Latina, que é formada pelos países Argentina, Uruguai e Paraguai. Esse conjunto todo dá 12 países americanos, tá? Ou chamados também de sul-americanos, tá? Quando eu coloco aqui RTCI, significa isso aqui, a revolução técnica ou técnico científica informacional, tá? Informacional. Então isto na verdade é a fase do capitalismo que nós vivemos hoje, né? O capitalismo atualmente ele é classificado como o meio técnico-científico e informacional. Eu poderia até tirar aqui o R de revolução e colocar M. Aí seria meio técnico-científico e informacional. Tá? Científico internacional. Tranquilo? Que é exatamente a fase do capitalismo que nós vivemos atualmente. Lembrando que a primeira fase do capitalismo foi conhecida como capitalismo comercial, que vai do período dos séculos XV até o século XVIII, com aquilo que ficou conhecido como as grandes navegações. Nesse período nós tivemos 2 principais fontes de energia, o carvão mineral e depois o petróleo. Do século XIX para o século XX, o capitalismo mudou de nome. Ele deixa a fase do capitalismo comercial e passa para o capitalismo industrial. Daí nós vamos ter o petróleo e a energia elétrica, né, a hidroeletricidade principalmente, mas não só a hidro, como outras fontes de energia que produzem eletricidade passaram a ser usadas. E o capitalismo passou a ser chamado de industrial. Depois do industrial, veio o capitalismo monopolista ou financeiro, né? O surgimento das grandes corporações econômicas, a questão das empresas multinacionais, transnacionais, que vão surgir, a exemplo aí Coca-Cola, as empresas do grupo do automobilismo, como a Volkswagen, a Fiat, a Renault, a Peugeot, as empresas petrolíferas como Shell, Texaco, Amoco, Mobil, Esso, Chevron, né? E hoje nós estamos nesta fase, RTCI ou MTCI, quer dizer meio ou técnico-científico e informacional. Mas por quê? Como é que eu posso associar tudo isso à América Latina e à África? Porque esta fase do capitalismo de hoje, o meio técnico-científico e informacional, ele vai ser caracterizado como a intensificação
intensificação das trocas comerciais entre os países, tá? Entre os países do planeta Terra, ou do mundo, né? Como você queira, do planeta Terra ou do mundo. E por que que isso vai acontecer? Olha só, quando eu coloco intensificação, eu não estou dizendo o começo, eu não estou dizendo o início, estou dizendo uma coisa que já existe, vai crescer muito mais ainda. E o que vai acontecer de mais importante para que isso se intensifique? Vamos colocar aqui. Primeiro, a descoberta de novas fontes de energia. Aí eu posso te citar como exemplo. Primeiro que eu falei, carvão mineral, depois o petróleo e depois também a eletricidade, tá? Então aí nós vamos ter essas importantes fontes de energia. Vamos ter também novos mercados consumidores. É aí que nessa questão, novos mercados consumidores, especialmente os europeus, vão sair na chamada corrida à procura de novas terras para a instalação das colônias de exploração. É aí que o continente americano e africano, especificamente, os continentes americano e africano vão ser todos ocupados por potências europeias desse período, para onde os europeus iriam instalar nessas terras colônia de exploração, né? É por isso, nessa lógica, que basicamente todos os países africanos, quando eu falar países africanos, vê bem, eu estou me referindo a um conjunto hoje de 54 países africanos. E todos os países americanos, menos 2, Canadá e Estados Unidos, todo o restante do continente americano, estão classificados ainda hoje como países, e aí você pode classificar uma linguagem um pouco mais defasada, subdesenvolvidos, também você pode classificá-los como países, foram chamados mais de basicamente 50 anos do século passado, países do terceiro mundo. E hoje, numa linguagem agora já mais recente, você tem como países primários. Se você observar bem, países subdesenvolvidos, países do terceiro mundo, países primários, nada vai ser, na verdade, que uma consequência da exploração econômica que os europeus desenvolveram, especialmente nessas áreas, América Latina e África. Então, o subdesenvolvimento é consequência da exploração europeia no período, na primeira fase do capitalismo, chamado comercial, e depois, principalmente na segunda fase do capitalismo, chamado capitalismo industrial, onde essas terras da África e da América foram intensamente exploradas pelas nações europeias. Tá certo? Ora, então hoje, se eu pegar, será que hoje nós, o Brasil, especialmente na América Latina, merece ser chamado? Foi subdesenvolvido? Foi. Foi do terceiro mundo? Foi. É um país de economia primária? É, quer dizer, não mudou muita coisa. Porém, tem uma notícia boa, vamos dizer assim. Hoje, o próprio Banco Mundial, né, que regula o crescimento econômico
dos países, né, que faz a regulação da economia mundial, eles definiram uma nova classificação. Quer dizer, dentro desse grupo de países historicamente explorado pelas nações europeias, vai surgir o chamado, abre aspas, países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento. Tranquilo? Passando aqui para cima. Os países em desenvolvimento são aqueles que não são ainda desenvolvidos, mas que poderão chegar ao desenvolvimento num período aproximado entre 30 a 50 anos. Tá certo? Por que eu digo isso? Porque tem países primários hoje que não apresentam nenhuma possibilidade real de chegar ao desenvolvimento econômico, e humano principalmente, num período de 30 a 50 anos. E outros países apresentam. No caso, o Brasil está nesse grupo de países em desenvolvimento, que também são chamados países de economias emergentes, tá? Países de economias emergentes. Olha só, essa palavra emergir significa subir. Quando você imerge, você desce. Quando você emerge, você sobe. Então, nessa questão aqui, os países de economias emergentes, eles até respondem por um grupo que começa pela sigla B, R, I, C e S. Observe aqui o seguinte, BRICS. Com certeza você já ouviu falar do BRICS. O que é o BRICS, então? É um grupo de países que hoje não são ainda esses países desenvolvidos humanamente, mas já apresentaram um relativo crescimento em suas economias. E observa que o Brasil lidera, não o grupo, o Brasil não é o mais forte economicamente entre os 5, o Brasil é só o começo aqui da sigla, tá? Então eu vou ter aqui B, Brasil, R, Rússia, I, Índia, C, China e S, South África ou África do Sul. Tá? Então, o que é isso aqui? É o grupo dos 5 países que apresentaram relativo crescimento em suas economias nas 2 últimas décadas, agora vamos dizer assim. Por isso, não são ainda desenvolvidos, mas também não são naquela condição de subdesenvolvimento como estão grande parte dos países latino-americanos e africanos. Tranquilo? Então, a gente para por aqui. Próxima aula a gente vai dar continuidade e ver a expansão das transnacionais na América Latina e África. Tranquilo? Abraços e até a próxima.